Sejam mais uma vez bem-vindos à Educação MZ, proporcionando o ensino de forma mais prática para todos. O nosso tema de hoje é um tema muito simples, o resumo. Na aula passada nós estávamos a falar sobre o conceito, mas nós queremos aprofundar mais um pouco relativamente a este assunto, o resumo. Objetivos da aula são, ao concluir esta lição, você será capaz de identificar as ideias principais de um texto, identificar a estrutura geral do texto, também identificar as regras do resumo. Na lição anterior, conceituou o resumo, quer dizer, tivemos o conceito do resumo, como sendo a condensação, em poucas palavras, de algo que foi dito ou escrito. Depois viu que, para a produção de um resumo, é imprescindível a leitura e a compreensão do texto em causa. Então, isso quer dizer, você não pode fazer o resumo antes que leia o texto e compreenda também o texto. A seguir, você vai dar mais passos para se apropriar melhor deste conteúdo, nomeadamente como produzir o resumo, propriamente dito, bem como conhecer as características do resumo, o que deve ser e o que não deve ser um resumo, então por aí em diante. O resumo. A redação do resumo consiste em pegar nas ideias principais e juntá-las para formar um novo texto, omitindo as partes correspondentes a promenores e ideias secundárias. Então, estamos a perceber aqui, para você elaborar um resumo, você precisa de pegar as ideias principais e juntá-las, e deixar aquelas ideias secundárias que não têm muita importância. Porém, saiba que para fazer um resumo é necessário fazer uma leitura silenciosa, atenciosa do texto, a fim de perceber o conteúdo global do mesmo. Usar um dicionário para esclarecer as palavras desconhecidas. Então, se para fazer o resumo é necessário que você leia com atenção e de uma maneira silenciosa, para poder ter aquela ideia geral do texto. E depois tens que usar também o dicionário para esclarecer palavras desconhecidas. Como estava a referir, que poderíamos ver o que deve ser o resumo, o que não deve ser. Então, quais são os cuidados a ter em conta na elaboração do resumo? Claro que você, ao elaborar um resumo, ao fazer um resumo, ao elaborar, você não vai elaborar de qualquer maneira. É como que fazer chima. Você não vai pegar a panela, pronto, colocar farinha, já tem a chima. Tem regras, tem cuidados que você deve ter para não estragar a chima. Colocar a panela, se a panela está quente, fazer a papinha numa tigela. Se não estiver, coloque um pouco de farinha para ferver. Então, aqui também há cuidados para isso. Vamos ver. Aqui do lado direito é o que deve se fazer ao elaborar o resumo. Aliás, no lado esquerdo. No lado direito, o que não deve fazer. Então, o que deve se fazer ao elaborar o resumo? Primeira coisa, deve manter o fio condutor do texto original. O que é isso de manter o fio condutor do texto original? Eu dei o exemplo na aula passada, dizer se um tema ou um texto fala acerca das plantas, então você não pode perder o fio, não pode perder o contexto das plantas. Então, se você reduz, deve manter o fio condutor do texto. A segunda coisa, deve redigir apenas os fatos principais do texto. Então, ao fazer resumo, você não pode tirar tudo que está no texto, fazer pasticope, não. Deve tirar apenas os fatos principais do texto. Outras coisas que vocês devem fazer: usar frases curtas e diretas, com o objetivo de ser conciso e claro. Outra coisa que deve fazer é dar preferência a construções impessoais. A terceira coisa, considerar as palavras sublinhadas e as anotações à margem do documento. Reduzir o texto original a 1/3 da sua extensão. Fazer a referenciação completa do documento de base
antes ou depois do resumo. Então, deve fazer a referência. Como nós vimos aí, é referência bibliográfica. Agora, o que é que você não deve fazer ao elaborar um resumo? Inverter a estrutura do texto original. Não pode inverter. Usar as mesmas palavras do texto. Não pode usar as mesmas palavras do texto. Copiar nem reproduzir. Não pode copiar o texto nem reproduzir. Usar expressões como o autor disse, o autor falou, segundo o autor, este livro, o artigo ou o documento. Então não pode usar essas expressões, dizer o autor disse, o autor falou, segundo o autor, não. E em diante. Então, esses são os cuidados que tu tens que ter ao elaborar um resumo. Atenção, não se esqueçam de nos seguir no Facebook Educação MZ. Vou deixar o link na descrição. Então, aí nós tivemos os cuidados a ter como elaborar o resumo, tivemos um pouco a contextualização do resumo. Então, vamos resumir já a nossa aula. Nesta lição, você aprendeu a identificar as ideias principais num texto, a estabelecer a ligação dessas ideias formando um resumo, a distinguir o que pode do que não pode fazer ao elaborar um resumo. Claro que sim. Exercício. 1. Qual é a condição básica para a elaboração do resumo? Qual é a condição básica para a elaboração do resumo? O que é que você precisa? O que é necessário para fazer um resumo? Quais são as condições básicas? Então vamos a isto. A condição básica para a elaboração de um resumo é a leitura e compreensão do texto. Então, esta aqui é a base do resumo. A leitura e compreensão do texto. Você, para fazer o resumo, a base começa daqui. Para que possa dominar o conteúdo do mesmo. Pois, resumir é dizer, em poucas palavras, o que se compreendeu da leitura feita. Então, resumir é falar em poucas palavras daquilo que se entendeu. Então, a condição básica, a resposta temos aí, é a leitura e a compreensão do texto para que possa dominar o conteúdo do mesmo. E por fim, temos aqui o texto, um TPC, indica 4 cuidados a ter na elaboração do resumo. Quais são os cuidados que nós temos que ter na elaboração do resumo? Respostas no comentário, para que das próximas vezes nós possamos aí trazer conteúdos mais importantes. Também não se esqueçam de nos seguir no Facebook Educação MZ, proporcionando o ensino de forma mais prática para todos. Até a próxima, muito obrigado.